Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Quinta-feira, né, às vezes eu tenho dificuldade de saber que dia da semana que a gente está, os dias muito parecidos, as pessoas fechadas em casa. Mas como ontem eu lembro que eu tive essa dúvida e me disseram que era quarta, hoje automaticamente eu imagino que deva ser quinta-feira. E a gente vai ter um dia hoje muito especial, a presença de dois companheiros que têm tido uma atuação importantíssima, liderando o debate que tem sido o debate principal do país atualmente, que é a gente enxergar isso que foi tirado para debaixo do tapete com essa crise, ou seja, aquelas desigualdades, aquelas dificuldades do trabalhador brasileiro que sempre ficam muito no campo teórico, no campo dos artigos, no campo dos estudos, e agora está a olhos vistos, a gente andando na rua, vendo as filas de pessoas dormindo no chão para conseguir tentar R$ 600 por mês e não morrer de fome, ou seja, as coisas passaram a ser gritantes e algumas pessoas têm se destacado nesse debate. Então eu queria, antes de começar com as nossas notícias, a dinâmica vai ser aquela dinâmica de passar as notícias, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro, e aí abrir para o debate, mas antes eu queria passar para a saudação inicial aí do meu amigo Paulo Pimenta e depois para o meu amigo Vadir Damur, dois deputados que têm assim, uma história de luta muito grande no Congresso brasileiro. Paulo, bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, internautas, pessoal de todo o Brasil que nos acompanha. É um prazer poder estar aqui conversando contigo, Eduardo. Tenho acompanhado muito, né? Tuas lives, os debates com os teus convidados. O presidente Lula muito feliz, né? Primeira vez que o presidente Lula falou em ti para mim foi quando eu visitei lá em Curitiba. Ele estava com o livro lá, né? Logo no... E o Vadir é um grande camarada, um parceiro que eu tenho. A gente fez uma parceria muito forte no Congresso Nacional. Muito antes de surgir toda essa história do Intercept, nós já tínhamos inúmeras, né, iniciativas nossas de denúncia sobre a manipulação da Lava Jato, sobre a questão do fundo bilionário. Tudo isso aí nós tínhamos denunciado muito antes de aparecer, né? Infelizmente, havia um bloqueio enorme da própria mídia, da PGR, e para mim é um prazer poder estar aqui junto contigo e junto com o Vadir, Eduardo. Legal. E Vadir, que além de deputado, né, foi presidente da OAB Rio, né, Vadir? E tem uma atuação também sobre esse aspecto legal das discussões, importantíssima, porque hoje no Brasil a gente vive uma batalha por um país mais justo nos três poderes, né? Então, muito importante ter essa visão do Vadir, que tem essas duas experiências, do judiciário e do legislativo. Isso é importantíssimo. Bom dia, Vadir, como vai? Bom dia, Eduardo. Fala aqui um admirador seu, né? Da mesma forma, e bom dia a todas e todos, né? E da mesma forma que o Pimenta, eu fiz parte da equipe de defesa do presidente Lula, né, dos advogados que cuidavam dos processos do presidente Lula. E a primeira vez assim que eu fui apresentado a você foi lá em Curitiba, lá na cela, né? Ele me mostrando, vem ver essa entrevista aqui, se não me engano, você tinha dado uma entrevista para o 247, salvo engano meu, né? Olha, vocês têm que prestar atenção nesse cara aqui, ele é diferente, esse cara aqui veio do sistema financeiro e hoje é o maior crítico do sistema financeiro, o PT tem que chamar esse sujeito para parar com essa mesmice, chamar esse cara para dar palestra, para conversar com as pessoas, né? Então, eu me associei ao presidente Lula na admiração, né, pela tua trajetória, a importância que você tem hoje no debate, que é um debate complexo, é uma matéria complexa que você consegue, né, transformar em coisas simples para as pessoas, sobretudo, né, para aqueles que de fato precisam entender esse mecanismo do capitalismo aqui no Brasil. Então, Eduardo, é uma honra estar aqui com você, dividindo essa mesa aqui com o meu querido amigo, companheiro Paulo Pimenta. Poxa, eu que agradeço aí as palavras e que somemos, né, no momento onde o Brasil precisa de um mosaico, né, habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, se somando e formando uma figura que pode trazer
uma luz bonita aí, a gente, infelizmente, tem pessoas que defendem aquele sectarismo, né? Ou seja, não quero cores diferentes, não quero tamanhos nem pedaços de vidro diferentes, eu quero aqui um vidro que, infelizmente, parece um vidro escuro, opaco, onde não passa luz nenhuma. Vamos falar um pouquinho das notícias de mundo. Temos 5 minutos aqui de conversa. Nesses 5 minutos já temos mais de 1.000 pessoas ao vivo nos assistindo. Nesses primeiros 5 minutos, eu sempre peço para todo mundo que entrou que deem o seu like. Se 1.500 já ao vivo no começo, o crescimento é exponencial, né? Que seja sempre o nosso crescimento exponencial e o do vírus deixe de ser exponencial. Isso seria maravilhoso. Mas então que todo mundo que está no YouTube dê o like e todo mundo que está no Facebook dê um compartilhamento. É isso que faz a nossa conversa, ao longo dela, ser assistida por muita gente, porque ela é alertada para as pessoas pelo YouTube e pelo Facebook, e a gente não tem propaganda, não tem anúncio, não pede nenhuma contribuição de ninguém. A gente tenta ser um canal 100% independente. A gente pode falar o que quiser aqui, porque a gente não deve satisfação para nenhum patrocinador, ninguém nos emprega, ninguém paga... Então é o seguinte, são vocês, é um espaço nosso. E como é de vocês, eu peço para vocês a ajuda para divulgar também. Vamos falar um pouquinho das notícias de mundo, algumas coisas bem interessantes para serem faladas. Primeiro, atualizando o número de casos, a gente tem 3.843.000 casos confirmados e oficiais. A gente sempre fala que o número de casos reais é muito maior do que esse, mas só para a gente poder acompanhar diariamente, né? 265.000 mortes oficiais. Um dado que eu sempre mostro aqui é esse dado aqui, que mostra dia a dia, né, a evolução da doença. Então, eu vou mostrar ele aqui, ó. E aí, quando eu dou um zoom no último dia, a notícia não é tão boa hoje, né? Depois de ter caído bastante, a gente voltou a ter uma alta relevante nos últimos dias, a ter o número de mortes no mundo, né? Por dia. E por que isso? Porque apesar da gente estar olhando o mundo está tendo dinâmicas muito diferentes. Então, alguns países estão com a doença controlada, né? O número de contágios controlados, chegando ao limite, por exemplo, na China, de nenhum caso novo por dia de contágio, que eles chamam de contágio comunitário, e outros países com a doença explodindo, como é o caso do Brasil e da Rússia. A Rússia que teve, nos últimos dias, o maior número de casos que eles tiveram registrados desde o começo da crise. Nos Estados Unidos, a coisa está fora de controle. Você tem que nos Estados Unidos eles têm 1,2 milhões de casos, 73 mil mortes nos Estados Unidos. O Trump voltou atrás de uma declaração que ele deu ontem, onde ele tinha falado que a força-tarefa, anteontem, a força-tarefa americana, ela ia ser graduativamente colocada de lado, porque os Estados Unidos tinham que voltar ao funcionamento normal, e durou um dia essa decisão dele. A pressão foi tão grande que os números nos Estados Unidos são números que estão impressionando muito. E aí eu já queria passar para a primeira participação do Paulo e do Vadir, porque nos Estados Unidos você não tem, e muitas pessoas no Brasil falam como se isso fosse assim, uma maravilha, você não tem uma proteção ao trabalhador como você tem em vários outros países do mundo. Você tinha, né, uma força grande dos sindicatos nos Estados Unidos, uma força essa que diminuiu muito ao longo das últimas décadas, principalmente por empresas contratadas pelos grandes donos de empresas para poder minar e cada vez mais diminuir a força dos sindicatos. Então, você não tem uma legislação trabalhista que dê essa proteção ao trabalhador, você não tem mais os sindicatos com a força que tinham antes, e tem o sistema privado de saúde. E o problema é o seguinte, nos próximos 2 dias você vai ter a divulgação dos números de desemprego nos Estados Unidos. E a expectativa, vejam bem o que eu vou dizer, vocês não vão ouvir números errados, não, que o desemprego nos Estados Unidos tenha saltado para mais de 15% em 2 meses. Estava em 5%, deve ter saltado para 15%. Isso significa que o número de empregos que foram conquistados em 10 anos vão ter sido perdidos em 2 meses. 30 milhões de pessoas já perderam o emprego nos Estados Unidos desde que começou essa crise. Por quê? Porque é fácil demitir nos Estados Unidos. Agora, a Bolsa Americana, dos níveis máximos dela, ela tinha caído uma queda brutal, e essa queda já recuperou, mais de 60% da queda já foi recuperada. Ou seja, os donos do capital, esses estão assim muito protegidos, tanto protegidos que a valorização das empresas deles continua super alta, né? Quase tudo aquilo que tinha caído já recuperou. Agora, 30 milhões de pessoas perderam seus empregos, o desemprego vai bater níveis
recordes e acham que vai chegar acima de 20%, se equiparando ao que teve depois da crise de 2029, e essas pessoas não têm uma saúde pública numa crise que é uma crise sanitária. Eu acho que o sistema, que parece o sistema dos sonhos de muita gente, está se mostrando que é um sistema que não tem o seguro para a população pobre, não é? Não sei quem começa, deputado Paulo Ovadi, quem começa falando? Pode ser. Olha, Eduardo, eu acho que eu sempre digo para as pessoas o seguinte: a doença ela tem pouco mais de 4 meses do primeiro diagnóstico positivo na China. Nenhum médico estudou essa doença na universidade, nenhum enfermeiro. Se nós formos procurar uma literatura, nós não vamos encontrar uma literatura. Se nós formos procurar, né, pesquisas, portanto, é algo totalmente novo. A humanidade ela está conhecendo, descobrindo a doença, ao mesmo tempo que ela tenta encontrar mecanismos para conter a sua propagação e, de alguma forma, responder às consequências econômicas devastadoras que essa doença traz junto com ela, né? Eu estava lendo esses dias que a gripe espanhola, a causa da gripe espanhola foi descoberta só em 1933, 12 anos depois. O surto foi entre 18 e 21. Então vejam que nós estamos, evidentemente... Surgiu nos Estados Unidos, né, deputado? Exatamente. A gripe espanhola surge nos Estados Unidos. Espanhola é só o nome, né? Que é quem podia divulgar. Né? Claro, agora já existe um estudo muito mais avançado, já se conhece DNA, já sabe que é um vírus mutante, mas ninguém sabe até onde ela vai. No início diziam assim, não, essa é uma doença do frio, os climas tropicais ela não vai, né? Que nada, começou ali no Equador, antes já tinha... Ninguém sabe qual é a dimensão que a doença terá na África, na América Latina, em países com subhabitação, sem sistema de saneamento, com sistemas de saúde extremamente precários, né? Vamos lembrar que lá na China, onde a doença começou, uma província rica. O norte da Itália é rico, né? Mesmo na França, na Inglaterra, ou mesmo em Nova York, os pobres de lá têm condições muito mais, digamos assim, dignas do ponto de vista da maneira como eles moram e assim por diante, né? E eu li uma reportagem no início do mês de março, quando praticamente não tinha nenhum caso nos Estados Unidos. Não é um país que dizia assim, Estados Unidos será o epicentro da doença no mundo. Mas por que os Estados Unidos? E a reportagem relatava a seguinte situação. Um cidadão tinha chegado da China com febre, com suspeita de coronavírus, empresário, tinha seguro-saúde, procurou o atendimento, fez o exame, coisa e tal, diagnosticou, não deu negativo. Uma semana depois chegou uma cartinha na casa dele. Tinha sido debitado $3 mil do seguro-saúde dele. $3 mil. Certo? Início de março. Ou seja, na primeira parte da doença nos Estados Unidos, só existia exame pago. E menos de 25% da população americana tem seguro-saúde. E quem quisesse fazer, teria que desembolsar algo em torno de $3 mil do seu crédito, diferente de nós que temos plano de saúde, lá o cara tem um seguro, é um valor X, valor fixo, $3 mil. Segundo lugar, nos Estados Unidos, quando a pessoa tem um atestado de saúde, ela justifica a falta, mas dia não trabalhado e dia não pago. Então, o cidadão que é diarista, a grande maioria das categorias lá trabalham por semana, levou o atestado, estava doente, ok, não vai ser demitido, mas não recebe o dia não trabalhado. Esse foi um avanço da legislação trabalhista, né, americana. Então, o que acontece? As pessoas não podiam fazer exame, porque não tinha, né, 75% da população não tem seguro-saúde e não podia deixar de trabalhar. Porque se ela não trabalhasse, ela não receberia. Tipo, o pessoal entender bem, tipo motorista do Uber. Lá o padrão é esse. Né? Trabalha na construção civil, trabalha no restaurante, trabalha no comércio, trabalha não sei o quê. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebeu. Não perde o vínculo, mas não ganha. Então é a tempestade perfeita. Não tem um sistema de saúde pública e não tem
nenhuma garantia do ponto de vista trabalhista ou social. Quando estourou a doença, estava pronto, né, o caminho para o que acontecesse. De certa maneira, o Brasil está fazendo isso. Por quê? Na medida que o governo não dá as condições para que as pessoas possam cumprir a pandemia, elas são estimuladas, e aí no discurso do Bolsonaro para que elas saiam para a rua, né? Então tu tem que sobreviver. Quantas pessoas no Brasil trabalham de dia para comer de noite, além dos ambulantes, informais e tudo isso, e temos um sistema de saúde que ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe quantos mortos tem. O teste é uma coisa assim absurda. Eu converso muito com os prefeitos. Eu ligo para uma prefeitura, quantos testes vocês receberam? Né? Eu sou presidente do PT do Rio Grande do Sul. Cidades de médio porte. Recebemos 5 kits, 8 kits. Né? É uma coisa totalmente... Né, assim, não tem nem o que dizer. Então, está se criando um ambiente para que, efetivamente, a gente tenha um cenário, eu acho, de catástrofe. Eu acho que em poucos dias, infelizmente, o Brasil será o epicentro da doença no mundo, né, Eduardo? E, deputado Vadir, um outro dado para passar para ouvir a sua impressão sobre isso, que é importante a gente somar, como essa questão em países que não têm essa proteção do Estado para as pessoas mais pobres, como isso tem um efeito imediato em mostrar para as pessoas, né, em revelar para as pessoas aquilo que é escondido normalmente. Então, uma pesquisa ontem mostrou que os negros americanos eles têm 4 vezes mais chances de morrer se contraem a doença do coronavírus. Ou seja, a diferença que faz você não ter um sistema de saúde, que é o seguinte, é diretamente proporcional. Se é mais pobre, você vai morrer com mais chance, né? Não tem aquela história de, somos todos do mesmo grupo. Que grupo é esse, onde você não pode contar com a ajuda dos outros? Isso não é grupo, né? Eduardo, depois da tua resenha aí do noticiário e da fala do Pimenta, eu estava aqui refletindo, né? Como eu queria confrontar essa turma que vai para as ruas babando ódio e falar besteira e proferir insanidade, mostrar números, né, dos países, né, bolivarianos, comunistas. Vietnã, nenhuma morte, nenhuma, 0 morte, 0. Lembrando, deputado, que muita gente acha que o Vietnã é um paísinho pequenininho. O Vietnã tem 100 milhões de habitantes, tá? Só para lembrar as pessoas. Números da Venezuela, infinitamente do ponto de vista do enfrentamento com a pandemia, números infinitamente melhores que os do Brasil, por exemplo. Né? E por aí vai, Cuba, né? E que ainda não só enfrenta como deve enfrentar, como ainda mostra solidariedade a quem precisa, né, com os avanços da medicina cubana na área da saúde pública, enfim. Né? Agora, Eduardo e Pimenta, é impressionante, né? Desigualdade social é uma marca, né? É uma marca dos países capitalistas, um de forma mais acentuada, outros de forma menos acentuada. No Brasil, é uma marca constituinte da nossa sociedade, né? Do nosso capitalismo. A desigualdade social é o traço da sociedade brasileira. Isso nós sabemos. Agora, essa pandemia, ela está mostrando, está desnudando, né, sem névoas, né? Está deixando claro, né? Está deixando claro como o que significa desigualdade social num momento como esse. Né? Você começou a tua resenha com a questão das empregadas domésticas lá no Pará. Mas logo no começo da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, né, uma senhora de classe média alta aqui chegou doente aqui no Rio e obrigou a empregada, né, a trabalhar sem qualquer proteção, sem coisa nenhuma. A empregada morreu. Né? Então, isso mostra, além do traço da desigualdade social, a perversidade das nossas elites, das nossas classes dominantes, o egoísmo, né? A total falta de solidariedade. E eu moro, Eduardo, eu estou aqui, eu moro no Rio de Janeiro. Estou aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o secretário de Saúde, há 3 dias atrás, disse que o sistema de saúde já está em colapso. Né? Já contando, inclusive, com os hospitais de campanha que foram abertos aqui, porque a rede, tanto a pública quanto a rede privada, não estão dando mais conta.
E outro dia eu conversava com o ex-ministro Alexandre Padilha, nosso colega de bancada na Câmara dos Deputados. Ele dizia, olha, o Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio, é das mais vulneráveis do mundo, né? Porque concentra a Baixada Fluminense, concentra as favelas, concentra São Gonçalo. O que caracteriza... esse é o retrato da desigualdade social, né? Falta de saneamento básico, rede pública precária, serviços públicos precarizados, porque do golpe de 2016 para cá, né, eles fizeram tudo para desmontar o Serviço Público de Saúde, fizeram tudo para desaparelhar o SUS. Ai de nós se não fosse o SUS. Eu acho que se não existisse o SUS aqui no Brasil, a situação que já é trágica seria muito pior. A maior prova são os Estados Unidos, que não tem serviço público de saúde, né? Estão batendo recorde de mortandade, né? E ali também a desigualdade social, como você bem disse, opera com toda a crueldade, né? O vírus, óbvio, quem contrai o vírus, aí está democratizado, né? Pode morrer, pode sobreviver, enfim. Agora, os ricos têm mais condição de se proteger. Aqui no Rio, inclusive, eu li reportagem ontem, os bairros considerados ricos, os bairros de Zona Sul, o número de infectados diminuiu exponencialmente, enquanto que, exatamente na região metropolitana aqui, dessas áreas que eu te falei, inclusive aqui na capital, Zona Oeste, Campo Grande, que é o bairro mais afetado, o número cresceu também exponencialmente. Então, o vírus, ele segue o roteiro da desigualdade social, né? Os ricos trouxeram a doença e os pobres é que estão morrendo. Então, possivelmente aqui no Brasil, a gente vai ter, espero que não, mas se as coisas continuarem como estão, nós vamos ter uma tragédia humanitária maior do que naquela época da gripe espanhola, né? É assim que opera a desigualdade social em países como o nosso. Falta de Estado e com um governo irresponsável, né? Um governo federal que se mostra aliado da pandemia, se mostra aliado do vírus e sabota todas as iniciativas de enfrentamento. Sabota o isolamento social, sabota a palavra da ciência, desmoraliza a palavra da ciência, né? Em pleno século XXI, nós temos, num país das dimensões do Brasil, da importância do Brasil, um governo negacionista. É verdade. E isso que o deputado Vadi falou era uma conversa que a gente estava tendo antes de entrar no ar aqui, que eu queria trazer para as pessoas, depois até voltar para essa questão do mundo. Temos umas notícias interessantes de mundo para falar, no momento que a gente está com mais ou menos umas 4.000 pessoas ao vivo nos assistindo. Eu agradeço todos aqueles que estão ajudando, dando like, compartilhando. Muita gente me pergunta, você está assistindo no celular, tem que fechar o chat para poder dar o like e depois você clica no chat de novo. Mas você continua ouvindo, você não sai da conversa aqui não. Isso é super importante vocês fazerem para a gente chegar naqueles níveis altos que a gente costuma chegar aqui sempre. Mas essa questão que o deputado Vadi falou, foram duas notícias que saíram hoje que são, para mim, assim, arrebatadoras. Elas denunciam o que a gente vive de uma forma tão escancarada, porque no mesmo dia você tem uma notícia onde o prefeito de Belém, ele, diferente do resto do país inteiro, ele resolve declarar o serviço de empregada doméstica como um serviço essencial. E a justificativa é que tem pessoas que não podem deixar as casas sozinhas. Você imagina o seguinte, essas empregadas domésticas, eu sempre costumo falar o seguinte, o Brasil é talvez o único, eu não sei de nenhum outro país do mundo que vende apartamento com quarto de empregada. A gente não saiu da escravidão ainda. É um apartamento com quarto de empregada, sendo que a legislação trabalhista fala que as pessoas têm que trabalhar 8 horas por dia. Então, por que o quarto de empregado? Por que a pessoa tem que dormir naquele lugar? E aí, essa pessoa não se considera essencial ela estar com os filhos que estão fora da escola, porque os filhos não estão na escola, as escolas estão fechadas, as creches estão fechadas. Quem vai cuidar dos filhos? Não. Ser mãe não é um serviço essencial. Os pais e mães, pessoas idosas que precisam de todo o auxílio, não podem sair de casa para comprar nada. Eles precisam que alguém ajude eles. Quem vai cuidar desses pais? Ninguém, porque cuidar dos pais não é um serviço essencial. Agora, cuidar, deixar uma casa limpa de uma pessoa que não quer ter esse trabalho de deixar a casa limpa quando chegar em casa, porque no auge dessa crise a maior preocupação é a cama estar posta,
o café estar posto de manhã, isso é um serviço essencial. E aí, no mesmo dia que isso acontece, estamos em 2020, há alguns dias de celebrar, se é que pode-se dizer isso, a abolição da escravatura, no dia 13 de maio. No mesmo dia, a notícia de outro portal mostra que 3 das pessoas mais ricas de Belém, que estavam desdenhando do vírus, visitando vários lugares, saindo na rua sem máscara, fazendo festas, essas pessoas contraíram a doença e estão vindo se tratar em São Paulo, pagando R$120 mil por UTIs móveis para se tratar no Sírio-Libanês e no Einstein. E a pergunta que eu queria fazer para o deputado Paulo Pimenta e para o deputado Vadir da MUS é o seguinte: o que pode ser feito legalmente? Porque essas pessoas devem estar assim, mas vem cá, e aí quem é que vai me proteger? Porque eu tenho que estar com os meus filhos, eu tenho que estar com os meus pais para eles poderem sobreviver. Quem é que vai me proteger nesse momento que o prefeito está falando que eu tenho que trabalhar? Eu não quero trabalhar. E aí? Quem é que vai fazer alguma coisa na justiça para não deixar que isso aconteça? É só um. No Brasil inteiro está falando o contrário. Alguém tem que barrar isso na justiça. Como se barra um negócio desse na justiça? Eu não sou advogado, eu não sei, mas essa revolta me toma e eu queria saber o que pode ser feito. Vou começar até pelo Vadir agora, para a gente inverter a ordem e você poder dizer o que pode ser feito numa situação esdrúxula como essa. Olha, Eduardo, eu tenho me associado à tese, né, de que desde o golpe de 2016 nós já vivemos num estado de exceção aqui no Brasil. Se não é exatamente uma ditadura, é meio caminho para uma ditadura, né? E que o estado de exceção, do nosso ponto de vista, é a forma jurídica do capitalismo ultraneoliberal. É a melhor forma jurídica do capitalismo ultraneoliberal, né? Em que as instituições são metodicamente, né, enfraquecidas no sentido de que as suas atribuições previstas em desenho constitucional, que vem desde a Constituinte de 87 e 88, elas são anuladas, né? E elas passam a servir exclusivamente para alimentar o estado de exceção, para alimentar privilégio e aprofundar a desigualdade social. Infelizmente, Eduardo, isso é uma pergunta lógica, né? A partir a Constituição fala dignidade da pessoa humana, né? Isso é um conceito vazio, isso é um conceito que não tem qualquer significado, ele está ali para enfeitar a Constituição? Obviamente que não. Embora a Constituição ela não conceitue o que é o princípio da dignidade da pessoa humana, mas todos nós sabemos, dignidade da pessoa humana é ter casa para morar, é ter comida para comer, é ter educação para si e para os seus próprios filhos, né? Isso é ter saneamento básico, é viver em condições mínimas, né, que o processo civilizatório pode assegurar, né? Então, eu não preciso consultar um livro de direito, né, nenhum de nós aqui, né? É um princípio que extrapola o mundo do direito, o mundo jurídico, para saber o que é dignidade da pessoa humana, né? Então, você estava falando, antes de me passar a palavra, né, descrevendo esse quadro, por exemplo, das empregadas domésticas. Assim como, né, o prefeito de Belém, ele pensa exatamente como pensavam os grandes proprietários rurais da época do Império, né? A escravidão é um serviço essencial. No regime escravocrata, o escravo, né, é um bem essencial. O escravo era mercadoria. E isso não foge ao tratamento que dão ao emprego doméstico. Aquilo que você levantou como dúvida, eu posso te afirmar, em nenhum país do mundo, né, se constroem casas, apartamentos, destinando um cômodo, né, e normalmente são aqueles cômodos que parecem uma gaiola, né? É 2 por 1, né? 2 por 1, para empregado doméstico, né? Aliás, a profissão de empregado doméstico, acho que o Brasil é um dos poucos países que tem, né, essa ocupação. Isso é remanescente, né, do regime escravocrata, que aqui no Brasil durou 350 anos. O Brasil foi o último país dos que adotaram a escravidão, ou como modo de produção, enfim, né, e que abandonou. Foi o último país a romper, né, a romper formalmente os laços da escravidão, porque socialmente e economicamente, né, eles, de uma certa forma, continuaram.
com determinado tipo de contratação trabalhista, com determinado tipo de destinar. O que são as favelas do Rio de Janeiro? Né? Quais foram os primeiros habitantes das favelas do Rio de Janeiro? Né? Os negros forros, né? Que não tinham para onde ir, porque libertou-se juridicamente os escravos, mas eles não tinham, eram tratados com preconceito, não eram integrados à sociedade. Então, Eduardo, o nosso poder judiciário, o nosso sistema de justiça, ele expressa isso. Eu acho que se nós formos bater as portas do judiciário, pedindo a observância do princípio da dignidade da pessoa humana em relação a esse quadro, né, talvez nós estejamos batendo em portas que não vão se abrir para nós. Né? Eu não tenho qualquer tipo de ilusão em relação ao nosso sistema de justiça. Nosso sistema de justiça é um sistema de justiça hegemonizado pelas elites, hegemonizado pelas classes dominantes. O que é um juiz, uma juíza aqui no Brasil, fazem parte dessas elites. Você vai ver a formação jurídica deles, é uma formação positivista, em que a realidade brasileira não se espelha nessa formação, eles não conhecem o Brasil, né? Eles conhecem a sua bolha e querem preservar a sua bolha. Porque esses juízes também acham, né, intimamente, que empregado doméstico é uma atividade essencial. Há, assim, do ponto de vista de um exame estritamente técnico-jurídico, a possibilidade de se bater às portas do judiciário e anular isso aí, que, por exemplo, que o prefeito de Belém fez, mas as chances, né, são chances reduzidas. Que isso seja, de fato, algo que o sistema de justiça estabeleça, né? Não pode, né? Não é isto que é atividade essencial. A atividade essencial que está prevista. Inclusive, essa decisão do prefeito de Belém ela é ilegal, ela é inconstitucional. Ela não está no rol das atividades essenciais. Você poderia atacar isso até, não precisa nem se valer do princípio da dignidade da pessoa humana. É questão formal mesmo, técnico-jurídica, é inconstitucional. Ele não pode, decretar o que é atividade. Nem um prefeito, nem um governador. Isso tem que estar previsto em lei, é um rol taxativo. O que é a atividade essencial. Eu espero que lá em Belém, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, os advogados que atuam em prol dos movimentos populares, tomem providências, né, e façam com que os juízes, o nosso sistema de justiça, que vive numa bolha, olhe um pouquinho para o Brasil. Né? E é como dizia Aldir Blanc, né, o Brasil está matando o Brasil. Fica aqui a minha homenagem ao nosso querido Aldir Blanc, né, que nos deixou há pouco tempo, e vascaíno como eu, vascaíno fervoroso como eu. Grande Aldir Blanc, fizemos uma homenagem tão bonita aqui, te cantamos Bêbado Equilibrista, com a presença de Manu Dávila e Flávio Oliveira aqui na live, foi lindo, ele merece. E o ponto, deputado Paulo, é o seguinte, que o partido que fez isso, e aqui não é para fazer a guerra de partido, não sei o que, mas uma constatação, né, que é uma trágica ironia, é o PSDB, e a sigla quer dizer Partido da Social Democracia Brasileira. Só que social-democracia, quem estudou um pouquinho sobre a social-democracia, é o movimento que surge quando os trabalhadores, os pequenos agricultores, tomam o poder na Europa com o objetivo de pleno emprego, universalização da saúde, da educação, a distribuição de riquezas, a taxação dos mais ricos. E como é que você pode ignorar? É o que o deputado Vadir estava falando. Está lá escrito, dignidade. Mas tá bom, deixa lá, é vazio o negócio de dignidade. E aí social-democracia virou uma coisa vazia também. É só mais uma sigla, entendeu? É uma social, sei lá o que quer dizer. Ninguém se pergunta o que quer dizer PSL, o que é PSC, ninguém mais sabe. É mais um negócio, precisa ter umas letrinhas para poder competir ali nesse jogo político. Então, as pessoas perderam completamente esse compromisso com algum direcionamento político, com algum direcionamento de vida mesmo, né? Então, impressiona isso. E no momento que a gente está com 4 estados brasileiros e 8 capitais, com mais de 90% da ocupação das UTIs. E aí eu passo para o senhor, deputado, falando o seguinte, as pessoas acham que 90% das UTIs, tudo bem, faz a conta aí de quantas pessoas ainda vão ter Covid, ainda dura um tempo. Elas estão esquecendo o seguinte, que as pessoas têm infarto, as pessoas têm asma, as pessoas têm acidente de automóvel, as pessoas têm 1 milhão de coisas que usam UTIs. É tão estúpido, eu lembro que eu gravei um vídeo até meio assim, eu não gosto quando eu estou assim, muito
com muita raiva, assim, porque quando aqueles donos de algumas empresas no Brasil falaram, não, vai morrer aí entre 5 e 7 mil velhinhos, etc. A gente nem começou a crise do Brasil, o oficial já morreu mais. A gente sabe que a subnotificação é gigante no Brasil. Você vê que essas pessoas vivem, como o Vadir falou, numa bolha absurda. E aí, conectando com o que você falou antes, deputado, no Brasil eles falam assim, não, porque o clima aqui, né, é mais quente, o vírus não pega tanto aqui. Nos Estados Unidos falavam, não, no verão vai dar uma acalmada. Os primeiros lugares que entram em colapso no Brasil são quem? Manaus, por exemplo, que é o lugar mais quente e úmido do país. Então a situação no país não parece estar entrando sequer perto de controle. Não é diminuindo, não. É controlado. A gente ainda não conseguiu ver o tamanho do monstro que tem aqui na nossa porta, né, deputado? Bom, só sobre essa questão da doença, eu acho que no Brasil nós vamos ter uma característica de ter vários focos. E com essa dimensão continental e essa diversidade climática, geográfica do Brasil, nós vamos ter vários tipos de doença. Para vocês terem uma noção, hoje no Rio Grande do Sul, nós tivemos menos de 2 graus em várias cidades. Nós estamos na antessala do inverno. E no inverno, normalmente, nós temos uma grande incidência de doenças respiratórias que, por si só, superlotam as UTIs. Essa é uma característica, né, cíclica, todos os anos no inverno. No Rio Grande do Sul, isso vai acontecer na Argentina, vai acontecer no Uruguai, vai acontecer em parte do Chile. Né? Em Manaus, nós temos lá calor, umidade, Pará, né? São Paulo já é uma outra realidade. Então, vejam que é muito complexo, né? Qualquer afirmação categórica sobre influência do clima, enfim, né? da doença. Né? Sobre essa questão a questão do Pará, né, que não é só do Pará, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse tema da escravidão, eu acho que as trabalhadoras domésticas, elas são ainda um dos registros mais trágicos, uma das cicatrizes mais trágicas que nós temos na herança da formação econômica, cultural, histórica do Brasil. Não só por isso que o Vadir já disse, quer dizer, nós temos 350 anos de escravidão. Dos 12 milhões de escravos e escravas que foram trazidos da África para as Américas, cerca de 6 milhões vieram para o Brasil. 50%. Né? E, recentemente, eu li um livro do Juremir Machado da Silva, nosso jornalista, escritor, historiador gaúcho. A tese de doutorado dele é um livro sobre como a imprensa brasileira tratava o tema da escravidão. No período 40 anos e 10 anos depois da suposta abolição. É um livro importantíssimo. Né? Então ele mostra qual era a preocupação do Congresso, né? Como é que vão ficar os proprietários. Né? Tinha uma corrente, por exemplo, que eram pessoas, muitas senhoras, que tinham escravos cativos e elas alugavam o serviço. Como é que ia ficar a situação dessas famílias, dessas senhoras que viviam, né, do trabalho dos seus escravos? A legislação inclui o escravo num artigo que era bens, móveis, animais, utensílios e escravos. Tinha um artigo da Constituição. Né? Bens, imóveis, utensílios, animais e escravos. Está na nossa Constituição. Né? E vejam vocês, é um projeto de lei da deputada Benedita da Silva. Já no governo da presidenta Dilma, que nós regulamentamos a profissão das trabalhadoras domésticas do Brasil, que passaram a ter direito a férias, fundo de garantia. Segunda década do século XX, né? XXI, segunda década. Uma grande reação. Né? Que de maneira mais constrangida e outros mais explícitas se insurgiam, né, contra aumentar os encargos das trabalhadoras domésticas. Né. Esse livro do Juremir tem um negócio muito interessante, que é o seguinte: aprovada a abolição, a primeira lei que foi aprovada foi a lei contra a vadiagem, que tornava a vadiagem crime. Né.
Então, o negro liberto, que não estava trabalhando, que estivesse na rua, em qualquer lugar, ele era considerado vadio, e vadio ele ia preso. Só que a legislação que estabeleceu salário no Brasil, salário, a legislação trabalhista vai de 39, quer dizer, então o negro ele tinha oportunidade de continuar trabalhando onde ele trabalhava, pela casa e pela comida. Então ele foi liberto, mas para não ser vadio ele tinha que trabalhar. E o proprietário fez casa e comida em troca do serviço. Né? Especialmente as mulheres, né? Durante muito tempo, nas casas de família, né? Trabalhavam, isso veio até os trabalhadores formais, em 39, legislação trabalhista, as trabalhadoras domésticas vieram até agora há pouco. Né? Em 1930, né, um censo que foi feito na indústria, 90% dos trabalhadores eram brancos, porque os ex-escravos eles não poderiam receber terras. Então, quando foi feita a imigração, que veio os alemães, italianos, japoneses, os ex-escravos não podiam receber terra e não trabalhavam na indústria, porque havia uma cultura de que, como eles tinham sido escravos, eles não tinham, né, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista formal, condições de desempenhar uma atividade fabril. Então, eram basicamente operários que vinham da Europa, que formavam, né, a classe industrial, a classe operária brasileira. Eu sempre digo para as pessoas, Eduardo, nas minhas falas por aí, né, eu sempre estudei escola pública. Sempre estudei escola pública. Né? Eu sou de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul. Eu nunca tive uma professora negra na minha vida. Eu tinha vários colegas negros, né, negras. Né? Sempre estudei escola pública, minha mãe é professora estadual, meu pai era funcionário público também, de nível médio. Mas eu nunca vi na minha vida um médico negro antes dos cubanos chegarem no Brasil. Eu não sei se quem está nos assistindo aqui conheceu algum. Eu nunca vi um dentista negro. Eu nunca vi um procurador federal negro. Eu nunca conheci um dono de rádio, que é uma concessão pública negro. Eu nunca conheci um dono de uma rede de televisão. Eu não conheço nenhum dono de jornal. Eu não conheço nenhum grande empresário brasileiro negro. Se eu estiver errado, quem está nos assistindo agora pode me dizer. Né? Então, essa chaga, essa cicatriz, é o que justifica coisas como essa. De entrar na justiça em São Paulo para que as empregadas, para que as babás sejam obrigadas a entrar de uniforme no clube social, né? Que tenham o quarto da trabalhadora doméstica separado. A briga que foi no Rio de Janeiro para proibir a história do elevador, Vadir, do elevador social, né? Que até pouco tempo ainda chega em alguns prédios do Rio de Janeiro, até hoje tem aquela plaquinha ali, né? Que a trabalhadora doméstica não pode entrar no hospital, no elevador social. E isso se explicita no momento da crise. E eu quero concluir dizendo o seguinte, Eduardo. No dia 3 de abril, pouco mais de um mês, o Supremo Tribunal Federal analisou uma iniciativa do PSOL que defendia que os estados e municípios poderiam fazer o gerenciamento dos leitos de UTI dos hospitais privados e dos hospitais públicos. E houve uma movimentação da Confederação Nacional dos Hospitais Privados e ela foi rejeitada essa medida, sob a alegação, né, e o governo federal foi contra também, sob a alegação de que a gestão do SUS é federal e, portanto, decretos de emergência dos municípios e dos estados não poderiam invadir a competência dos hospitais privados. Então, nós temos no Brasil hoje uma situação que é a seguinte: 75% da população só tem o SUS, mas o SUS dispõe de 44% das UTIs do Brasil. 25% da população tem algum tipo de plano privado ou pode pagar saúde privada, mas esses 25% têm 56% das UTIs à sua disposição. Quando na primeira fase da doença o Sírio-Libanês estava lotado, hoje, praticamente o Sírio-Libanês já não tem mais casos de coronavírus. Um dia eu estava num debate com o presidente Lula e o governador da Bahia, e naquele dia os hospitais privados estavam lotados em Salvador e só tinha 6 casos de coronavírus no SUS. Se nós voltarmos lá hoje, aquelas pessoas que vieram da Europa, os amigos delas que foram os primeiros contaminados, esse já passou a doença para elas.
Então, os hospitais privados estão com as suas UTIs vazias. No Rio de Janeiro, ali hoje, Vadir, tem 1.200 pessoas na fila para uma UTI, 550 em estado grave, e com certeza nós temos hospitais privados com as suas UTIs ociosas. Então, a fila única, do meu ponto de vista, não ter uma fila única é tão grave quanto essa medida das trabalhadoras domésticas ou da fuga em massa com os aviões de UTIs privados nos ricos do Pará, que deve também estar acontecendo em outros lugares do Brasil. Não, perfeito esse comentário. E queria falar, a gente está entrando no terceiro terço aqui da nossa conversa. Acabamos de bater mais de 5.000 pessoas ao vivo nos assistindo. O Facebook hoje pode estar um pouco melhor. O pessoal do Facebook dá um compartilhamento para a gente bater aquele mais de 1.000 pessoas que estão no Facebook online com a gente todos os dias. O Facebook tem crescido bastante e muita gente no YouTube. Eu peço para dar o like, a gente no terceiro terço dessa nossa conversa aqui. Eu vou voltar para o Brasil, só passar por mais 2 dados que são importantíssimos para a gente ter na cabeça, e vocês vão entender por quê. Porque enquanto os Estados Unidos estão falando de um desemprego que deve ser anunciado nos próximos 2 dias acima de 15%, ele estava 5% há 2 meses atrás, a China divulgou ontem o dado de número das exportações em maio, comparado com maio do ano passado. Esperava-se 15% de queda, e o resultado foi 3,5% de alta. As exportações na China, em maio, cresceram em relação ao ano passado. Ninguém está entendendo o que aconteceu. O que está acontecendo é o seguinte: a China foi o primeiro país a controlar a doença, a China tinha uma capacidade industrial instalada e pronto para a hora que a doença tivesse controlada, poder botar em funcionamento. Não foi a China inteira que entrou no problema, e a China inteira tem um desenvolvimento que ele é distribuído pelo país, ele não é todo concentrado em uma província. E aí, quando o mundo precisou de importar coisas e de alguém que ainda estivesse funcionando com a ordem que precisava para as coisas estarem funcionando, sobrou a China. E a China teve um aumento. Então, a ordem mundial está mudando, e eu venho falando isso já há alguns meses aqui. O Bolsonaro fez uma aposta de tudo ou nada no louco que foi o Trump, querendo ir na contramão do mundo, que mesmo aqueles que têm uma simpatia com esse modelo mais pró-mercado, etc., eles estão ali, sabem da importância da China, até assim, por não serem estúpidos, eles mantêm uma relação saudável com aquele país que tem sido aí a mola de crescimento do mundo. E equilibrando os pratinhos diferentes aí. O Brasil resolveu deixar o pratinho da China cair e segurar o outro pratinho, que é o pratinho que agora parece que não vai ter como segurar. E nessa nova ordem mundial, a gente está com uma relação péssima com um país que parece que vai ser quem vai puxar essa volta da crise, e está com uma relação ótima com aquele país que está afundando nesse momento. E tenho certeza, tá? Os Estados Unidos, se já é assim normalmente, num momento como esse, ele vai pensar só no próprio umbigo. Tudo que ele puder fazer para atrapalhar os outros países, mas que vá poder beneficiá-lo, ele vai fazer com certeza. E aí, somando, voltando para um assunto local, o que o deputado Paulo Pimenta estava falando, tem uma notícia hoje do novo secretário da Saúde, do ministro da Saúde, perdão, a gente não sabe mais o que é ministro, o que é secretário, porque teve aquela extinção para inglês ver, né, de alguns ministérios, que não fez a menor diferença, não fez a menor economia que o governo está falando que quer fazer, etc., só para poder ter manchete de jornal ali e tirar a importância de áreas que deveriam ter importância, como cultura, esporte, etc., num país como o nosso. Mas mais uma entrevista do ministro, mais um ministro homem, branco, rico, né, que é o Nelson Teike, esse que... Teike, sei lá como é que fala o sobrenome do ministro, peço perdão se eu estiver falando errado aqui ao ministro, mas ele, numa entrevista, quando apertaram ele em relação a essa questão da fila única, ele já mostrou a que veio. Mostrou que ele veio como um representante dos hospitais privados, um representante do sistema privado de saúde, falando, não pode ser assim. Você não pode forçar o hospital privado a receber pessoas da rede pública. Não pode, como boa parte do mundo fez, como fizeram na Espanha, como fizeram na Itália, como fizeram em vários outros países. Ele falou, não, isso tem que ser negociado, que é a palavra que a turma mais gosta de usar, essa tal de negociado, porque a gente sabe como sempre termina essas negociações. Então, eu queria passar para o Vadir falando, sei que são 2 assuntos meio diferentes, mas como a gente está entrando no bloco final, são 2 assuntos importantes, eu queria trazer esses 2 pontos. Essa questão
da China está mostrando números que estão surpreendendo todo mundo para cima e Estados Unidos para baixo, e a gente ter colado nos Estados Unidos, e essa questão do novo ministro da Saúde fazendo uma defesa explícita da rede privada de saúde, quando o problema está na rede pública, e tem aquela declaração do dono da XP ontem falando o seguinte: o Brasil está lidando super bem com a doença. Até nas classes mais altas já passamos do pico. O problema é o pessoal das favelas, da periferia, isso que a gente tem que ver, que é a cabeça. É assim que funciona a cabeça dessas pessoas mais ricas do país. Então eu queria passar para você, Vadir, 2 pedradas aí para você. Vamos lá. Ou seja, Eduardo, essa turma, né, XP, etc., categorizam, né, os seres humanos. Né? Uns são mais humanos, outros são menos humanos. E isso se expressa, ou vai começar a se expressar, na hora de decidir quem vai para a UTI, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Né? Nós já estamos chegando a esse ponto. Já vai se regulamentar quem vai morrer e quem vai se tentar fazer com que viva. Né? E é óbvio que também, nesse momento, o que é desigualdade social aqui no Brasil, né, que é da estrutura da nossa sociedade, vai operar também. Nós sabemos quem vai ficar para morrer e quem vai ficar para viver. Né? Esses dados estão postos. E o que mais me preocupa, né, é na saída da pandemia, que nós não sabemos quando isso vai acontecer, como é que o Brasil vai sair disso? Né? Como é que o Brasil, que resolveu, como você bem disse, se associar, se ajoelhar, virar um protetorado dos Estados Unidos, no momento em que os Estados Unidos começam a perder a sua hegemonia no mundo. Não estou falando em termos militares. Né? Eu acho que isso, você sabe muito mais disso do que nós aqui, né? Mas me parece que a China vai ser a nova referência, né, do sistema econômico planetário. Né? É a China, né, que tem as melhores condições de começar a ditar regras. Né? E isso, obviamente, vai gerar uma reação militarista dos Estados Unidos, como sempre gera, né, arreganhos, né, ameaças, etc. Mas nós nos associamos a um país, do ponto de vista, mesmo do capitalismo, um país em decadência. Repito, não estou dizendo que os Estados Unidos amanhã acabaram, não é isso. Estou falando em termos de hegemonia mundial. Né? Eles podem ter a força militar que têm, mas do ponto de vista do sistema econômico e social, a China me parece ser o país que vai emergir em melhores condições de uma retomada, que isso já está acontecendo, inclusive, né? Mesmo antes da superação da pandemia em escala mundial. Agora, países como o Brasil, nós aqui no quintal dos Estados Unidos, e resolvemos virar protetorado, como é que a gente vai ficar? Né? O Eduardo, inclusive, tem melhores condições de responder a isso. Então, eu espero, né, que... Eu acho que é um dever nosso. Aí, quando eu digo nosso aqui, eu estou restringindo o campo daquilo que nós convencionamos a chamar de esquerda, das forças progressistas. Nós temos que pensar o mundo e pensar, sobretudo, o Brasil nesse pós-pandemia. Nós temos que ter um programa, nós temos que ter uma agenda. Né? Uma agenda que coloque como foco principal a superação da desigualdade social, que é o traço estruturante da sociedade brasileira. E isso não é Congresso Nacional que vai fazer, isso não é Poder Judiciário que vai fazer. Nós sabemos, Eduardo, quando as classes dominantes, as elites, perderam medo do povo, né? E o símbolo disso foi o fim da União Soviética, independentemente de quem era a favor da União Soviética, quem era socialista ou quem não era, mas isso é fato. Né? Que o capitalismo ele já teve uma fase, a fase social-democrata, a fase desenvolvimentista, em que ele, com medo, né, sobretudo no pós-guerra, né, em que a União Soviética saiu com grande prestígio, já que ela suportou os maiores ônus e ela foi a grande responsável pela vitória da civilização contra o nazismo naquele período, né, em que os partidos comunistas na Europa ganharam um prestígio muito grande, estavam disputando o poder, ainda que dentro das regras eleitorais, em que o estado de bem-estar social, que hoje está sendo
vocês deram o exemplo aí da França no começo da nossa conversa, né? Está sendo demolido, né? Onde existia, né? Plano Marshall veio para deter ímpetos revolucionários que já começavam a vicejar ali na classe trabalhadora. E agora nós não temos mais isso, né? Porque nós não metemos mais medo. Então está na hora, né, de voltar a meter medo, né? Porque como é que nós vamos sair dessa... O que vai ser o Brasil após essa pandemia? O Eduardo sabe, em 2008 também, naquela crise, né, econômica que assolou o mundo, e que aqui no Brasil não foi letal, graças... Né, aqui nós temos uma liderança, aqui nós temos um presidente, aqui nós temos clareza de como as coisas deveriam marchar, mas ali o neoliberalismo começa a se consolidar. A política de uberização ela começa a se consolidar ali pelos anos de 2008, 2009, e isso se expressou, inclusive, em resultados eleitorais. Trump. Quem votou em Trump? Os trabalhadores desempregados, né? O empesinato, quem perdeu com aquela crise de 2008, né? Percebeu em Trump, né? A sair exatamente no sujeito que reafirma todos esses valores, todos esses princípios, né? de hostilidade ao pobre, de concentração do desenvolvimento no sistema financeiro. Então, nós corremos o risco aqui no Brasil de repetir isso. Nós não podemos permitir que isso aconteça, porque essa pandemia mostra que todas essas políticas chamadas neoliberais, ultraneoliberais, elas fracassaram. Quer dizer, fracassaram, não sei se o termo é fracasso, mas elas estão desnudadas, né? Porque elas mostram que, quanto mais elas se afirmam, mais se aprofunda a desigualdade social, mais o pobre fica mais pobre, né? E aqui no Brasil nós vemos, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, né? O que reforma trabalhista e reforma da Previdência, elas afirmaram que simplesmente colocar a classe trabalhadora num patamar mais baixo do que ela já estava, né? Voltar à era antes da CLT. É esse o capitalismo que nós estamos construindo aqui a partir do mundo do trabalho. O mundo do trabalho está voltando a ser regulado pelo Código Civil, né? Porque a CLT foi destruída, né? Praticamente destruída com a reforma trabalhista. Então, acho que a nossa grande preocupação, né, é pensar o pós-pandemia a partir da perspectiva dos trabalhadores, a partir da perspectiva das maiores vítimas da nossa, já mais do que secular, desigualdade social. Deputado Paulo Pimenta, eu queria passar para você já ir fazendo as considerações finais. Queria falar que a gente tem 6.000 pessoas ao vivo nos assistindo, um público maravilhoso. Queria pedir para todos vocês que estão assistindo nesse último momento, eu peço também um like, porque é isso que faz o vídeo, depois que a gente terminar, ficar bem ranqueado ali. No Facebook, darem um compartilhamento, que é isso que faz o vídeo fazer aquela exponencial que chega para muita gente. E vocês que não estão inscritos no canal, que se inscrevam. O canal tem crescido muito, a gente está quase chegando nos 400 mil inscritos no YouTube, mais de 200 mil inscritos já no Facebook. E a gente vai ter, ao longo dos próximos dias, entrevistas muito bacanas. Amanhã a Marina Silva vem aqui no programa, vai ser uma conversa muito boa. Na semana que vem a gente vai ter a Joana Maranhão, a gente vai ter o Laurentino Gomes no dia que a gente vai celebrar a abolição da escravatura. Vai ter também a Karina Vitral, né, que foi presidente da UNE e que conhece vocês também, deputado Paulo Pimenta, o Vadir. Então, vão ter dias incríveis. Para você não perder nenhum desses encontros, você tem que se inscrever aqui no canal. É só clicar ali e se inscrever que você vai ser avisado. Deputado Paulo, suas considerações finais desse encontro. Estaremos aqui mais vezes juntos. Com certeza vocês serão convidados para estar aqui novamente e poder passar um pouco mais dessa visão de vocês aqui para as pessoas que nos seguem. Olha, Eduardo, eu quero dizer que para mim é uma satisfação, né, poder estar aqui juntamente contigo, juntamente com o Vadir. Eu e o Vadir, de vez em quando, também estamos aí, nos encontramos nas redes, né? A gente costuma fazer as coisas juntos. Temos conversado com bastante gente também, e a gente queria muito ter essa oportunidade de bater esse papo contigo.
como o Vadi disse, né, tu tem feito um trabalho aí que é imprescindível e insubstituível nesse momento. Tu conseguiu ajudar a parcela importante da esquerda, o campo democrático de uma forma geral, a ter um outro olhar, a ter uma outra visão. E isso para nós é muito, muito, muito importante, né? Eu queria deixar uma última questão, Eduardo. Eu sei que tu já tem tratado dela, mas eu acho que vale a pena a gente sempre falar. A indústria brasileira não teria condições de ter produzido máscara. Nós precisávamos trazer máscara da China. Nós estamos com a nossa indústria têxtil praticamente paralisada no Brasil. Nós estamos importando máscara da China. Será que é tão complexo, é tão difícil produzir máscara? Será que esses equipamentos de proteção individual, avental, bota, luva, capacete, óculos, o Brasil não teria condições de ter feito uma reconversão da sua indústria e hoje está produzindo não só para abastecer a necessidade do país, mas para garantir o abastecimento para a América do Sul, para a América Latina, para a África, já que a lógica do capital tem feito com que esses países tenham enorme dificuldade em acessar na China ou em outros países quem produz. Será que esses equipamentos para poder aumentar os leitos de UTI não poderiam ter sido produzidos pela nossa indústria, assim como o Trump determinou que a General Motors esteja produzindo respiradores? Nós conversamos essa semana, eu, Vadi, com o nosso amigo Raimundo Suzer, que é presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, e ele falando sobre a ociosidade que hoje várias indústrias do ABC, que são sistemistas das montadoras, estão e que poderiam estar produzindo, né? Agora, por que a indústria nacional não fez isso, Eduardo? Só porque o governo apostou que a doença não iria ter essa dimensão, aquela bobagem da gripezinha, do resfriadinho, que o brasileiro cai no esgoto e sai imunizado. Eu, sinceramente, custo a entender por que a indústria brasileira não fez minimamente uma reconversão. Talvez os efeitos dessa doença se prolonguem por quanto tempo, né? O que faltou? Faltou apoio governamental, linha de crédito. Eu gostaria até de ouvir um pouquinho depois, né, mesmo que de maneira breve, a tua opinião sobre isso, Eduardo. E um abraço e muito obrigado. Deputado Vadi, passar para as considerações finais e depois eu vou fazer um breve comentário sobre essa questão da nossa economia aqui. Eduardo, foi muito bom estar aqui com você hoje, né? Cumprimenta, muito bom mesmo, né? Não é retórica, não, porque é bom saber, né? É bom ter conhecimento, ter ciência de que alguém oriundo exatamente dessas classes, como você, né? Dessas classes egoístas, dessas classes que tratam o Brasil como propriedade privada, alguém que acumulou saber, alguém que acumulou conhecimento, né? Disponibilizar esse saber e esse conhecimento para quem precisa ter consciência da sua vida, do seu papel no mundo, para destrinchar e interpretar, né, essa engrenagem perversa, né, que infelicita os povos, que infelicita tanta gente. Então, sinceramente, é uma honra, é muito bom, né, ter podido, ainda em tão pouco tempo, passa tão rápido, né, poder ter tido a oportunidade de dialogar com você, de compartilhar essa mesa com você. E a nossa preocupação é essa, a nossa preocupação é o Brasil, é o povo brasileiro, né? Como é que nós vamos sair disso? Como é que os pobres vão sair disso? Como é que a classe trabalhadora vai sair disso? Como vai ficar o nosso processo civilizatório? A partir de que patamar? E sabendo que temos um governo de ineptos, né? Um governo que está pouco se lixando para isso, né? Um governo cujo presidente, de forma cotidiana, mostra o seu desprezo para com o povo que ele deveria proteger. É um presidente que não tem qualquer compromisso com institucionalidade, qualquer compromisso de regras do processo civilizatório, um sujeito que, contra todas as recomendações, contra todas as prescrições da ciência, da Organização Mundial da Saúde,
expõe o seu próprio povo, né, a se contagiar, né, incentiva esse povo a se reunir, a se aglomerar, para bradar contra as instituições, para bradar contra o Congresso Nacional, para bradar contra o Supremo Tribunal Federal, né? E, infelizmente, nós ainda estamos nos limitando a notinhas de protesto, a notinhas de repúdio, né? Ninguém está se dispondo a deter esse sujeito. Então, mas nós temos que continuar, né, seguindo em frente e desenhar esse mundo e, sobretudo, redesenhar o Brasil, né, pós-pandemia, porque talvez, né, espero que isso não aconteça, mas talvez a barbárie, né, dê passos largos para se afirmar aqui em prol, né, em detrimento, né, do processo civilizatório, que a gente vinha construindo aos poucos, né, e que de 2016 para cá, isto foi sendo... Nós temos essa emenda constitucional 95, que nesse momento é genocida. Ela é genocida, ela expressa um ponto de vista genocida, né, de impedir que o Estado invista exatamente no momento em que mais se precisava do Estado investindo em saúde. Nós temos uma proibição em nível constitucional. Só essa emenda ela desnatura por completo a Constituição de 88, ela revoga a Constituição de 88. Então, Eduardo, foi um prazer, né? E espero outras oportunidades aí de nós, né, termos um diálogo, né? Tão bom como foi esse aqui hoje, né? Pimenta, um abração, né? Pimenta, cada vez que eu vejo ele nos vídeos, está mais cabelo branco. Que bom, senão está se preocupando aí com a turma que está precisando dessa preocupação. Eu queria lembrar, né, que a economia ela é uma ciência que faz a gestão da nossa casa. A palavra economia vem de oikos nomeia, do grego, né, que é a gestão do lar. E a gente vive num sistema que é um sistema de relações dentro dessa nossa casa, onde as riquezas são geradas e fluem, são distribuídas. Esse ecossistema, ou seja, o sistema da casa. Então, a economia é a gestão desse sistema que existe. E a gente, para poder sair de um momento como esse, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que extrair riqueza, transformar essa riqueza e distribuir essa riqueza. Nesse momento, vai ter menos riqueza sendo gerada. Então, se no Brasil, que antes era um país que, ao acumular riqueza muito de um lado, fazia faltar demais para mais de metade da população brasileira, vamos lembrar que mais de metade da população brasileira tem uma renda per capita de menos de R$500, imagine que agora vai ter menos riqueza sendo gerada. Então, se a gente tiver a mesma distribuição que tinha antes, já vai ter muito mais gente passando fome, já vai ter muito mais gente vivendo em miséria, já vai ter muito mais gente sem aquele inicial que você precisa de capital para poder criar, para poder ter ideias, para poder contribuir com o crescimento do país. Se a gente tiver uma distribuição pior, ou seja, se a gente começar a privatizar tudo, se a gente começar a diminuir o tamanho do Estado, essa distribuição, você não tem controle nenhum sobre ela, ou está um mercado que tem controle sobre ela. Você não pode impor como ela tem que ser. A palavra imposto vem porque ele é uma coisa que você não pode escolher se aceita ou não. Aquilo é imposto a você. E o único que pode impor coisas no nosso mundo é o Estado. Então, com menos Estado, com uma distribuição pior no mundo que vai gerar menos riqueza, a gente tem uma realidade para um país tão desigual como o nosso, muito ruim para esperar. Então, por isso a importância de, nesse momento, lutar. E não lutar só com retórica, não. Lutar com força, com vontade, com gana, se expondo. E é importante se expor. E eu sempre digo o seguinte, você pega uma live como essa de hoje, você tem ali 95%, 90% dos comentários maravilhosos, mas uns 10 que entram ali e xingando e criticando. Hoje teve até uma coisa nova falando, gente, tá tendo uma outra live no outro canal, vai todo mundo para lá. Quando começa, isso é maravilhoso, e eu celebro isso, porque eu sempre trago aquela história do São João Crisóstomo, que ele diz o seguinte, se não tiver isso, você está errando o alvo. Se não tiver esse tipo de reação, você está errando o alvo, porque se o que você está falando não implica em nenhum tipo de risco para as pessoas que se beneficiam dessas injustiças, essas pessoas não vão se incomodar. E essas pessoas vão deixar você ficar falando ao vento, falando sozinho, falando para um mundo egoísta, egóico, que você está ali querendo ter likes porque falou bonito, mas não está incomodando nada em termos de risco que você pode estar oferecendo para essas pessoas. E só quando você oferece esse risco que eles gritam e avisam que você acertou o alvo. E aí você tem que seguir naquele caminho, que esse é o caminho.
O caminho onde você põe medo nessas pessoas e mostra que, de alguma maneira, você está questionando e colocando em xeque essa situação que tanto beneficia eles. Então, entendam essas críticas como sinal de que o alvo está sendo acertado e de que esse risco surgiu novamente. Porque enquanto não tiver esse medo, nada vai mudar. A gente precisa desse medo das pessoas que se beneficiam das injustiças para poder ter alguma chance de viver num país melhor. Muito obrigado, deputado Vadir, deputado Paulo Pimenta. Um grande abraço para vocês e até breve.